a gente inclui também o nosso próprio professor, que está nos ensinando nesse momento, ou que nos ensinou, como aquela ponta que conecta toda a tradição de ensinamento, todo o Guru Parampara, desde Sadashiva até o meu professor. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara. Então, como vocês podem ter visto, esse mantra eu não tive que nem que ler para cantar para vocês, porque é um mantra muito cantado, que provavelmente principalmente quem está inserido no estudo de Vedanta, já cansou de ouvir. Esse é um mantra que ele é feito antes das aulas de Vedanta e na realidade pode ser feito antes de qualquer aula, né? Porque o propósito dele é reconhecer a linhagem de professores que causou você saber o que você sabe, ou que causou que o seu professor saiba o que ele saiba, e que agora seja possível esse ensinamento estar acontecendo. Então, como é de costume também, vamos ver de trás para frente. Então, Vande Guru Param Param. Né? Então, Vande significa, é o verbo aí da frase, significa eu saúdo. E Guru Param Param é a linhagem de Guru. Né? Parampara é a linhagem, né? É a linha de professores e alunos, e Guru, Guru. Né? Então, a linhagem de Gurus, a linhagem de professores. Guru, só para esclarecer aqui, Guru significa simplesmente professor. Né? Apesar da gente ter esse conceito de que Guru é um mestre espiritual e tudo mais, não necessariamente. Guru é aquele que remove a ignorância, ou seja, é um professor. Então, na Índia, se você for numa escola, o professor da escola é um Guru, né? Se você fosse falar em sânscrito. Se você vai numa aula de dança, o professor de dança é um guru. Se você vai numa aula de música, o professor de música é um guru. Se você vai numa aula de arquitetura, o professor de arquitetura é um guru. Né? Então, o guru é aquele que ensina, é aquele que aprendeu de alguém e é capaz de usando o mesmo método, passar para os alunos dele. Né? Então, Vande Guru Parampara, saudações a essa linhagem de mestre e discípulo, né, da qual eu faço parte. Isso tudo é interpretação, mas basicamente isso. Que linhagem é essa? Que Guru Parampara é essa? Aí agora a gente vai explicar. Sadashiva Samarambham. Aí é uma palavra só, uma palavra composta. Né? Então, é aquele do qual Arambha, aquele do qual o início é Sadashiva. Então, é aquele que é o eterno Shiva. A gente pode falar também como sendo Dakshinamurti. E é interessante aqui porque através só dessa palavra, né, a gente percebe que o ensino dos Vedas, né, do Vedanta, etc., ele não tem como autor um ser humano. Né? É dito que o conhecimento dos Vedas veio com a própria criação do universo. Eu sei que isso é um assunto complexo e ele merece ser abordado em especial em algum outro momento, mas por enquanto vamos reservar essa informação. Depois, Shankaracharya Madhyamam, mais uma palavra composta aí, que quer dizer aquele do qual o meio é Shankaracharya. Então, Shankaracharya foi um mestre muito importante que viveu mais de 1000 anos atrás. A importância de Shankara vem basicamente porque ele fez muitas outras coisas, mas pelos comentários que ele fez às Upanishads. Né? As Upanishads são os textos dos Vedas que tratam do assunto do autoconhecimento, tratam de Vedanta, só que como são textos muito poéticos e tudo mais, exige que um professor explique. E o que ele fez, na verdade, foi o que até o Jonas fala bastante, ele foi o primeiro gravador, né? Ele foi a primeira câmera que gravou uma aula de um professor. Então ele pegou exatamente a aula que ele dava, pegando o verso da Upanishad, destrinchando palavra por palavra, explicando o que é cada palavra, ele transformou isso em texto, e dessa forma ele conseguiu segurar mais essa questão da essência do ensinamento de Vedanta. É claro que você ainda precisa de um professor, né? Mas o que Shankara fez,
com todo o brilhantismo dele, foi realmente uma coisa que até hoje em dia é usado para você dar aula. Você dá aula explicando os comentários que Shankara fez das Upanishads. Então, certamente foi um professor muito proeminente. E por causa disso, ele está sendo mencionado nesse verso como o professor que está no meio da tradição, né? Porque tiveram vários outros, evidentemente, mas o Shankara foi muito importante nesse sentido. Então, por fim, a gente tem aí Asmat Acharya Paryantam, que também é uma palavra composta que significa aquela no caso, né? Aquela do qual o fim, Paryantam, é Asmat Acharya, é o meu professor. Com essa última palavra, a gente inclui também o nosso próprio professor, que está nos ensinando nesse momento, ou que nos ensinou, como aquela ponta que conecta toda a tradição de ensinamento, todo o Guru Parampara, desde Sadashiva até o meu professor. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse mantra realmente, apesar de muito corriqueiro para a gente, é um mantra que eu acho que nem todos sabem o significado e realmente fica muito mais legal quando você sabe o sentido na hora de cantar, né? Porque você se conecta com algum tipo de conhecimento e eu acho muito legal. Inscreve, clica no sininho, dá like e compartilha. Então até o próximo vídeo. Hari Om. Ok. Vamos lá. Então começa introduzindo para que é o mantra e daí já vai Não, falar. vou cantar. Ah, sim, claro. Cantar primeiro. Oh, tá aparecendo aqui? Não, não tá aparecendo coisa. Vai, pode ir.